Complementando o vídeo que eu falei sobre o meu processo de depressão, eu comentei que o que me ajudou a superar todos os meus momentos de crise foram os exercícios físicos. Só que eu não comentei uma outra coisa que para mim é muito importante, que é o fato de que eu sempre acreditei em Deus e nesse da vez que foi a vez mais que eu achei mais difícil para mim poder encarar foi quando foi na pandemia. E eu lembro que eu estava desacreditada de Deus. Eu falava pra mim mesma, porque eu tenho costume, né, de fazer oração. Eu costumo falar que minha oração é mais que uma conversa com Deus, né? Geralmente nessa época era uma conversa de lamentação. E eu não ouvia nenhum sinal da parte dele, porque eu acredito que Deus responde a gente, né? Às vezes vem uma ideia na sua própria mente, seus pensamentos, e às vezes alguém te fala alguma coisa, ou um vídeo que você assiste, alguma novela, uma música, e com certeza, sem a menor sombra de dúvidas, por mais que a ciência não prove a existência de Deus, eu tenho certeza que foi Ele que me levantou. Porque eu lembro bem quando eu falei que quando eu ficava me contestando: Deus, você não está me ouvindo, você não está me respondendo. E nessa época eu estava assistindo muita pregação, né? Porque nos meus momentos difíceis, eu sempre ficava procurando saber como sair disso, né? Sempre assisti muita palestra, pregação, tudo que me ajudava a melhorar. E uma dessas coisas era pregações, né? Apesar de eu nunca ter sido de nenhuma igreja e eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus. E isso é em parte por conta da minha mãe, que eu venho de uma criação evangélica, só que eu não tenho religião, só que eu me considero espiritualizada. Eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé. E o que acontece? Como eu acreditava em Deus, eu sabia que, por mais que eu não acreditasse em nada, que parecia não ter saída, eu lembro que teve uma vez que eu falei assim: Deus, eu tô tentando e parece que não tá surtindo efeito. Tô trabalhando pra caramba, tô ganhando mal, tô ganhando mal e mal tô descansando. Eu tive que mais uma vez parar de fazer as coisas que eu gosto. Não tava me alimentando direito. Eu tava fraca fisicamente e mentalmente. Aí eu lembro que eu falei assim: olha, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Foi exatamente assim: Deus, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Lutei até as minhas últimas forças, só que agora eu não consigo mais fazer nada. Então, por favor, resolve aí. Eu vou largar de mão, porque eu tava tentando, e eu ficava remoendo e tentando entender a situação. Tava muito chateada. Como eu disse, nessa época eu tava chateada com Deus. E eu não sei como. Só que um belo dia eu falei assim: chega, essa situação vai ter que ter solução. Eu não me conformo mais, porque eu percebi que
algum lugar dentro de mim eu tava aceitando aquilo, de que, não, eu tinha que ficar sofrendo, tinha que ficar passando por aquilo. Que eu lembro da história de José da Bíblia, né? Que ele sofreu por muitos anos, coisa e tal. Só que eu falava assim, falei, cara, como que eu posso ficar acreditando em Deus e tá passando uma vida inteira por muitas dificuldades? Melhora um pouco, parece que melhora um pouco, eu mando um passo pra frente e dois pra trás. Eu não sentia que eu tava evoluindo na vida, né? E eu lembro que... eu fiquei muito indignada, Aí no dia seguinte eu acordei e falei, não, vamos lá. Tipo que eu parei meio que de remoer, de ficar me lamentando, continuei trabalhando. Era bem na pandemia ainda, quando eu acho que quando as coisas meio que estavam começando a abrir aos poucos. E eu lembro que em pouco tempo a minha vida começou a dar uma reguinada. As vendas começaram a aumentar, eu consegui me mudar, que nessa época eu estava morando no trabalho, eu consegui me mudar e ainda foi uma mudança de que foi para um lugar que foi a realização do meu sonho. Uma outra coisa, nesse meio tempo eu lembro que eu ganhei um livro de um amigo meu, de um senhor que é o meu cliente na época, né, que comprava doce comigo. Ele me deu um livro sobre o poder do subconsciente, de Joseph Murphy. E eu lembro que foi na época que eu já não sabia mais o que fazer, eu li aquele livro. Eu acho que nessa época eu tava numa época que eu não tava lendo tanto, tava já vários meses sem ler. E aí eu li esse livro, só que eu sou uma pessoa que eu acreditava que eu tinha fé, só que na prática mesmo, quando os problemas aconteciam, eu ficava desesperada e ficava contestando Deus e meio que fazendo aquelas orações de lamento, de súplica. E eu sei que eu li esse livro, e esse livro falava do poder do subconsciente, né? Ele ensina como que você faz para atrair as coisas que você quer. Ele tem a ver com lei da atração. Outra coisa que eu não acreditava e que hoje eu acredito. Eu lembro que nessa época eu li esse livro e eu falei, olha, eu falei pra mim mesma, né? Eu não tenho nada o que perder. O máximo que eu vou perder é de tempo tentando, né? Que o livro fala para você falar pro seu subconsciente o que você quer. Aí você se imagina, trabalha com a mentalização, né? E esse foi um dos livros que eu li. E desse livro aí, eu lembro que um dia eu escrevi no caderno o que eu queria, porque eu acho que eu tava num dia bem, aí eu comecei a devanear, imaginar, né? Sonhar acordada. Aí eu escrevi sobre isso no meu caderno, que eu queria me mudar, que eu queria ir para uma casa com espaço, clara, no alto, e se tivesse uma vista da natureza seria perfeito. E só que sabe quando você tá sonhando acordado? Eu só fiz. E eu sei que eu esqueci isso pra lá. Eu esqueci. Eu acho que isso ou foi alguns dias antes, eu acho que foi uns meses antes, semanas, eu não me lembro. Mas eu sei que depois, eu já nessa minha incredulidade com Deus, e quando eu já não tinha mais forças, mas eu falei, Deus,
Eu fiz o que eu pude até aqui, agora eu acredito em você e agora eu vou parar de tentar e eu vou deixar você fazer a sua parte, porque eu tô tentando e não tá adiantando de nada. Você pode mudar minha vida da noite pro dia. Querendo acreditar ou não, foi exatamente assim que aconteceu. Em pouco tempo as vendas melhoraram, eu consegui me mudar, como eu falei, e adivinha? Fui morar numa casa exatamente do jeito que eu escrevi no caderno, exatamente. E uma coisa que não restou dúvida que eu encarei isso como um presente de Deus pra mim. Tipo, eu não acredito que Deus tem que provar nada pra gente, mas aquilo ali foi só pra que aquilo ali me fez lembrar de que ele estava me ouvindo, que ele o tempo todo ele me ouviu, porque eu tinha um desejo, eu sempre tive esse desejo de morar de frente pro mar. Boa parte da minha vida e, e uma coisa que não restou dúvida de ser uma realização de Deus foi porque nessa descrição tinha uma coisa muito específica, que eu queria ter um espaço para poder colocar uma rede e ter uma varanda, porque eu sempre morei em lugares que pequeno. Ultimamente eu estava morando em kitnet e era sempre em lugares muito nada muito bom, e isso era outro nível. Pô, de frente pro mar, tinha uma varanda e na varanda a última coisa que o cara falou, tinha um ferro lá de pendurar rede. Aí eu perguntei o que que é isso. Isso aqui é de pendurar rede. Sabe qual foi minha reação? Eu comecei a rir, porque naquele momento eu falei, caramba, eu ri muito. E aí eu fiquei lá na casa, viajando na casa. Aí eu sei que depois que eu voltei pra minha casa, né? Aí eu fiquei pensando, falei, eu tive que pedir desculpa a Deus. Eu falei, Deus, eu sei que você me entende, que você sabe que nós filhos, que eu considero Deus meu pai, né? Que a gente é assim, a gente é meio incrédulo, a nossa fé é muito fraca, né? Mas mesmo eu naquele momento de fé fraca, eu eu realizei isso. É por isso que tem uma passagem na Bíblia que fala, mesmo que sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de mover montanhas. E foi exatamente isso que aconteceu. Resumo da ópera. Eu tenho certeza que Deus me ajudou nos meus momentos de depressão, porque eu lembro de muitas vezes que eu não tinha como, eu sempre me achei uma pessoa muito forte, só que nessa vez em particular, na pandemia, comecei a me achar fraca e que eu não tinha mais forças para lutar, e foi que eu comecei a me ver perdida, porque eu não sabia como que eu ia me virar. E só me restou de fato acreditar em Deus, porque antes eu achava que acreditava, mas na hora que o bicho pega é a hora que você testa a sua fé. Então Deus foi primordial para me ajudar nos meus momentos difíceis. E eu acredito na existência dele porque por tudo que eu já passei na minha vida, porque eu como um ser humano pequeno, frágil, eu não acredito que eu teria forças por si só, por mim mesma, se não tivesse uma força maior junto comigo. Então, por mais que a gente não tenha consciência, porque na época eu não tinha, só que hoje eu olho para trás toda a minha trajetória de vida, aí eu consigo perceber que eu sempre estive sendo guiada. Então, muito obrigada, Deus, por tudo.